Fala, minha galerinha, beleza pura? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. Hoje eu estou com uma presença super especial, minha ex-aluna queridíssima Daiane. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigado pela presença. Galera, eu convidei a Daiane aqui primeiramente porque ela é a mais recente aprovada em medicina na UEA. E segundo, porque ela tem uma história de vida muito legal para compartilhar com vocês e falar algumas coisas sobre o processo da UEA que muita gente não sabe. Questão de concorrência de grupos, como é que fica, por exemplo, a questão da divisão dos grupos no interior, o grupo que ela concorreu, como é que foi essa preparação. E o mais interessante de tudo é que ela guardou em lista de espera. Muita gente não sabe, mas a lista de espera da UEA, ela roda bastante. Ano passado, inclusive, Daiane, passado ou retrasado, eu tive uma aluna também que ela passou, acho que foi na terceira ou quarta chamada da lista de espera, e é interessante a gente pegar essas informações e compartilhar com vocês para que vocês fiquem sabendo disso, para que a prova da UEA, quem for fazer o vestibular da UEA, saiba dessas informações. Então, primeiramente, Daiane, minha querida, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, muito feliz em compartilhar toda a experiência que eu tive nesse processo ao longo desses anos. E eu sei que pode ser útil para muita gente essas informações, então estou muito feliz de estar participando aqui hoje. Obrigada, professor. Ah, que legal. Daiane, primeira coisa que eu queria saber é, a partir de que momento você sentiu que a medicina entrou na tua vida? Assim, foi desde pequena ou você no ensino médio teve algum tipo de contato e se apaixonou? Ou foi algo que você sempre se viu fazendo? Como é que foi o teu contato com a medicina? Eu acredito que desde criança mesmo, eu sempre me imaginei na área da saúde, sendo médica. Quando eu pensava numa profissão que eu quisesse seguir, sempre foi dessa forma que eu me imaginei. Desde pequena mesmo, não sei nenhuma data específica. Então, desde sempre mesmo, desde pequena. Legal. Agora, Daiane, você estudou no interior, Maués no caso, né? Sim, Maués. Estudou no interior. Como é que foi a tua preparação assim no interior? Como é que você julga? Foi uma preparação adequada? Ou quando você saiu do ensino médio, você sentiu que estava meio perdida? E aí, como é que você buscou essa ponte para você? Bom, já que eu quero fazer medicina, a concorrência é muito grande, o que eu preciso fazer para me preparar melhor? Sim, como eu disse, eu sempre soube, né, que era o curso que eu queria. Então, desde o meu primeiro ano no ensino médio, eu já prestava o vestibular para medicina, era o curso que eu colocava, né, como primeira opção em todos, até no Enem também, que eu já fazia. Só que no interior a gente não conta com muito auxílio para essa questão do vestibular. Sim. Né? A gente só tem um ensino que é municipal, o estadual, e no meu caso eu estudei no Instituto que é federal, né, o IFAM. E aí a gente não tem cursinho pré-vestibular, não tem escolas particulares, então a gente não conta muito com esse apoio. E eu me dividia, né, na questão do ensino médio e o meu curso técnico em administração que eu fiz. E aí ficava muito vago a minha preparação para o vestibular, né, principalmente para essa área, para esse curso que é muito concorrido, né, a gente sabe que é muita gente, poucas vagas. Então, eu sabia que seria complicado, que seria difícil, mas como sempre foi o que eu quis, sempre foi o meu sonho, eu estava disposta a fazer o que eu pudesse, o que fosse preciso para entrar, né, na disputa, na briga, mas durante o meu ensino médio, infelizmente, não tinha muito recurso mesmo, né, enquanto eu morava lá. Agora, Daiane, assim, a partir de que momento você viu a necessidade de fazer essa preparação diferenciada? Você começou a se preparar lá na sua cidade ou você viu a necessidade de vir para a capital Manaus por ter mais recursos aqui? Como é que você fez essa logística para você realmente, não, agora eu vou ter que me preparar? Então, eu fazia sim a preparação da forma que eu podia, né, da forma que dava, mas com certeza não era a preparação que eu necessitava. E assim, a gente morando lá, quando a gente, né, tá no ensino médio ainda, para quem estuda no interior do Amazonas, a gente não tem contato com a realidade da preparação dos alunos na capital. Uhum. A gente que até então nunca pisou num cursinho, não sabe como funciona uma salinha, nunca fez um viradão, por exemplo, para o vestibular, porque lá a gente não tem esses recursos mesmo, né? Então a gente está distante da realidade da preparação dessas pessoas, mas a gente não tem consciência disso. A gente até acha que está se preparando para a prova da forma que a gente pode, que é a melhor forma, mas
está realmente bem longe da preparação das pessoas aqui na capital. E é isso que deixa, geralmente, a gente distante da concorrência e, às vezes, perde a nossa vaga mesmo por não estar equiparado, né, na preparação e na qualidade também do ensino médio, né, que definitivamente não é a mesma, não é igual. Inclusive, eu estava falando um tempo desse, num vídeo aqui do canal, justamente sobre esse meu objetivo, Daiane, de fazer com que o canal Sala da Química seja também um veículo de comunicação para o vestibular da UEA. Muito importante. Eu estava falando nos vídeos anteriores que a gente tem uma deficiência muito grande de canais, de pessoas que instruam sobre a UEA, que falem sobre esse tipo de vestibular. E eu já percebi que tenho recebido um feedback muito legal da galera do interior. Então tem muita gente que comenta nos vídeos, que está assistindo, está compartilhando, porque o objetivo realmente, por exemplo, com essa entrevista aqui que eu estou fazendo com a Daiane, todo o material que eu levo para essa galera é informar, é fazer com que vocês se preparem cada vez melhor para alcançar esse objetivo. E, Daiane, como é que você planejou a tua trajetória aqui? Você veio para Manaus a partir de que ano? Que ano você terminou o ensino médio? Quantos anos você ficou tentando até passar? O que você fez ali? Você fez cursinhos, salinhas? Como é que foi a tua trajetória até a aprovação? Então, realmente, como o professor diz, existe essa carência gigantesca de fontes de informação para quem está no interior do Amazonas. Os professores, eles têm as suas limitações em relação a acompanhar esse processo, né, lá, porque eles estão envolvidos com as suas aulas para o ensino médio, para o fundamental, para os alunos, e falta um pouco para esses alunos essas informações. E eu me formei lá em 2017. Sim. 2017 foi o meu terceiro ano do ensino médio. Eu me formei, vi que não tinha sido aprovada, né, no vestibular, porque eu já prestava. E aí, como era realmente o que eu queria, eu decidi que eu viria para fazer cursinho, né, para fazer a preparação que fosse preciso para continuar concorrendo a essa vaga. Então, Você veio para Manaus, então, em 2017? Eu finalizei o ano de 2017 me formando, então em 2018, em janeiro, eu já comecei a estudar no cursinho aqui em Manaus, cursinho preparatório com todas as matérias, porque foi a informação que eu obtive. Também não tinha conhecimento de professores daqui, não tinha referência, não tinha indicações, não tinha nada. Eu vim assim, praticamente às cegas, com poucas informações, me falaram, faz um cursinho pré-vestibular. Então eu vim e fiz o cursinho, aquele com todas as matérias que a gente vai, tem todas as aulas, igual uma escola, só que preparando para o vestibular. E aí foi o protocolo que eu adotei em 2018, meu primeiro ano tentando o vestibular, já depois de ter me formado no ensino médio, aqui em Manaus. Você percebeu que aí já teve uma evolução boa? Com certeza, foi um choque de realidade. Ter saído, por exemplo, em novembro, dezembro do meu ensino médio, em janeiro do ano seguinte ter colocado os pés no cursinho e ter visto aquele tanto de aluno que às vezes já estava há anos também ali no cursinho, 2, 3, 4, 5 anos tentando, e a preparação deles, o nível que eles já estavam, a facilidade, já a tática com a prova, sabe? A intimidade que você ganha com a prova que você vai fazer quando você está muitos anos tentando se preparando. Até abro um parênteses daí. Como é que você sentiu vendo isso? Porque parece que a gente se sente assim tão pequeno, tão, meu Deus, eles estão anos-luz na minha frente. Isso assim te desestimulou um pouquinho? Você pensou em desistir nessa hora ou você não? Peraí, eu tenho que ir para cima. Foi um choque quando eu me deparei com essa realidade. Sem dúvida foi o meu ano mais difícil, o primeiro. Foi quando eu me deparei com a realidade dos alunos que se preparavam de fato mesmo para o vestibular. E aí eu vi que a base que eu tinha era quase nada perto do conteúdo que eles já tinham carregando, né, nas costas todo esse tempo. E foi muito difícil. Eu não contei só com a ajuda dos professores do cursinho para estudar, eu contei muito com a ajuda psicológica também. Sabe, eu precisei fazer terapia nesse ano, foi um ano assim bem complicado. Foi meu primeiro ano morando aqui na capital também, tinha saído da casa dos pais lá. Então tinham outras questões por trás também de adaptação aqui, morando sozinha, né? E aí teve também o choque com a realidade para a preparação do vestibular. Então eu tive aquele princípio de ansiedade, de depressão. Fez parte desse primeiro ano, foi muito difícil. Quando eu me toquei disso, eu já estava praticamente na metade do ano me preparando e eu precisei começar a fazer terapia urgente para poder continuar, senão não seria possível.
eu não teria condições, assim, de me manter, sabe? Porque a saúde mental, ela vem em primeiro lugar. Sem ela, a gente não consegue fazer mais E nada. eu falo tanto para os alunos essa questão da preparação psicológica. Hoje, assim, com a minha experiência de prova, eu acredito que, assim, mais ou menos de 70% a 80% da aprovação depende daquilo que o aluno estudou e de 20% a 30% depende de como é que a cabeça dele vai estar durante a prova. Em 2015, eu tive uma aluna que ela era muito boa em conteúdo, muito boa mesmo. Aliás, eu não sei nem de fato por que ela veio estudar aqui comigo. Que ela era muito boa, sempre fazia primeiro lugar no simulado, sempre assim, com resultados muito bons. Mas chegava na hora da prova, não ia. É aí que entra o apoio mesmo psicológico, porque se você pode ter todo o conteúdo em mente, você pode ser uma enciclopédia, mas se você tiver com o psicológico abalado, você não faz absolutamente nada, você trava e você não executa nada que você planeja um ano inteiro, ou anos, né, de estudo para quem E eu percebi que ela, sempre quando faltava assim 3 meses antes da prova, crise de enxaqueca. Aí ia fazer a prova. Porque reflete, né? O que a gente está passando, sentindo. Vem no físico, Vem no físico. A gente adoece mesmo, é bem real isso. Passava o vestibular, passava a crise de enxaqueca. Aí ficava o ano todo sem. 3 meses antes da prova, crise de enxaqueca. E aí, quando eu comecei a observar isso nela, foi quando eu sugeri realmente o acompanhamento de um profissional, né? De psicólogo, terapeuta, enfim. E aí, chamei os pais dela para conversar, porque o negócio era muito sério. E foi o ano que ela passou. O ano que ela começou a pensar na preparação conjunta, que é o que eu sempre falo para a galera. Quando você pensa em vestibular para medicina, você não tem que estar preocupado só com conhecimento. Conhecimento é o que todo mundo está preocupado, em acertar muita questão. Mas você tem que estar bem em todas as áreas da tua vida. Você tem que estar bem com o teu emocional, com o teu psicológico, com o teu físico, com todas as áreas da tua vida para que você consiga integrar tudo e chegar lá fazer uma boa prova. Com certeza. E nesse período assim, Daiane, aí no ano seguinte você adotou a mesma estratégia, você fez ali um ano de cursinho, conseguiu evoluir legal, não atingiu a aprovação, no ano seguinte como é que foi a tua estratégia? Aí, nesse momento é que vira a chave do apoio psicológico que eu tive. Porque se eu não tivesse, eu teria desistido naquele primeiro ano. Eu teria visto que eu não passei, eu estaria já super frágil mesmo de tudo que eu enfrentei naquele ano e ainda teria decepção no final de não ter sido aprovada ainda. E se eu não tivesse tido apoio, se eu não tivesse feito as sessões de terapia, eu não teria me tocado que é porque o meu processo era aquele. A minha hora não era a hora que eu queria, que eu achava que seria, era primeiramente a hora que Deus quer pra gente. E fora também tem uma questão muito importante, a maturidade. Nem sempre a gente está maduro o suficiente para enfrentar grandes responsabilidades, né? Então, às vezes a gente não tem nada disso em mente, a gente só quer passar, a gente quer para ontem a nossa aprovação, mas a gente tem que entender que tem vários processos a serem construídos por trás também. E aí, nesse primeiro ano que eu não fui aprovada, né? Eu só consegui continuar mesmo porque eu já estava trabalhando isso nas terapias. E aí, quando foi final, eu não fui aprovada, mas eu decidi que eu iria continuar, que eu não ia parar por ali. Porque realmente era o meu sonho e eu ia me sentir muito pior se eu desistisse de lutar por ele, né? Então, quando foi no segundo ano, o que eu fiz? Eu mudei as estratégias para mudar também o meu resultado por tabela, né? Porque se eu continuasse estudando da mesma forma, eu ia ter os mesmos resultados. Então, eu parei e pensei, peraí, o que deu certo para mim? O que me ajudou? O que me atrapalhou? O que foi útil? E também já tinha muito mais informação a respeito de como funcionava a preparação para o vestibular aqui em Manaus. Falei com colegas que foram aprovados também, eles me deram várias dicas. Olha, eu estudei com o professor Diego. Assim, né? Muita gente falou dele, ele é super famoso aqui, coisa né? Boa. Com os aprovados, ele é super famoso, todos passaram por ele. E daí falaram, olha, o professor Diego de Química, ele é o cara, não tem outro, vai com ele. Eu falei, tá certo, professor Diego, anotava. Matemática, física, biologia, assim, fui pegando a referência dos professores, das preparações. Foi 2018 que você entrou aqui, Daiane? Foi 2019. 2018 eu fiz só o cursinho. Aí 2019 o que eu fiz? Eu mudei para as salinhas particulares. Minha mãe acompanhou tudo também, os processos. Eu falei, mãe, eu vou mudar. Você fez química, biologia? Eu fiz todas as matérias.
Porque eu vi que definitivamente o cursinho não era o melhor método para mim. Porque cada um tem o seu método. Sim. Tem gente que é super agradecido ao cursinho, foi o que salvou a vida da pessoa, perfeito. Você tem que saber qual é o seu método. Verdade. O meu método não era aquele, assim. Eu definitivamente precisava de muito exercício, muitas apostilas, eu aprendia muito exercitando. A interação direta com o professor para tirar as minhas dúvidas, para eu ter um tempo com ele também, porque quando tem a dúvida, gente, não tem como deixar passar. E no cursinho eu sentia que aquilo me atropelava, eu não conseguia tirar todas as dúvidas. Então eu falei, bom, eu acho que o cursinho não é o meu método. Então eu fui fazer essa linha de cada matéria. Redação, super importante, tem peso 2. Química, biologia, né? As matérias que tem peso também para a área da saúde, né? E aí também de humanas, geografia, história, exatas, matemática, física, todas eu fiz salinha mesmo, porque foi a melhor forma para mim mesmo, de ter esse aprendizado em conjunto com o professor, tendo mais auxílio, mais apoio, mais exercício, enfim, foi o que funcionou para mim. E aí em 2019, então, você já teve uma boa evolução em relação a 2018 também. A minha evolução, e foi já... Eu não passei ainda em 2019, mas quando eu vi a minha evolução, o meu crescimento na classificação da lista, da minha nota, eu falei, eu não posso parar, porque se eu continuar, vai dar certo. Se eu mantiver, melhorar meus métodos de qualquer forma, né, sair melhorando tudo, aparando as arestas, ver o que eu preciso mudar, continuar me preparando, eu tenho chance. Porque olha o tanto que eu consegui subir, né, na minha classificação. Não foi suficiente para passar, mas olha o tanto que eu subi. Eu tentei levar em consideração meu crescimento, minha evolução, né, na classificação da lista, e isso me deixou muito, muito feliz, assim, por ver que não estava sendo em vão. Sim. Não estava sendo à toa. Estava funcionando de alguma forma, né? Isso que você está falando, Daiane, é tão importante, porque eu fico muito triste mesmo, confesso para vocês, que quando o aluno está apresentando uma evolução, só que aí ele, por exemplo, fez a prova, ainda não era a hora dele, ainda não conseguiu a nota, mas ele desiste e joga tudo a perder, sabe? Tem tanta gente que faz isso. É verdade. E aí, por exemplo, não cabe aqui a gente julgar a decisão que cada um toma. Mas eu vejo muitas pessoas numa hora dessa, por exemplo, mudando de curso. E assim, se a pessoa, medicina para ela era algo assim que, não, eu vou fazer, se eu passar, beleza, se eu não passar, beleza, eu acho que medicina não era para mim, eu vou tentar outra área. Beleza, a pessoa tem que se encontrar naquilo que ela gosta. Mas se o estudante ele realmente quer medicina, eu estava até conversando com a Daiane antes da gente começar a gravar, medicina, galera, é um projeto de vida. Não é um projeto que você pensa assim, vou fazer em um ano? Pode até ser, né? Se você for o cara da parada, em um ano você consegue. Mas assim, é um projeto de vida que, dependendo dos casos, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos e em alguns casos até mais. Então a Daiane está colocando um exemplo aqui bem legal para estimular vocês a não desistir desse sonho se realmente isso é o que você quer. Que tem esse detalhe. Não adianta você fazer pelo oba-oba porque está todo mundo indo, porque medicina é o canal para ganhar dinheiro. Galera, ganhar dinheiro por ganhar, existem várias formas muito mais fáceis de ganhar dinheiro do que ser médico, porque até chegar lá é ralado pra caramba. Passar na faculdade de medicina é um dos desafios, aliás, é o primeiro. É só o primeiro. E eu não sei nem, Daiane, sinceramente, se é o maior de todos, porque a faculdade em si é um grande desafio, você se manter ali estudando. Eu converso sempre com meus ex-alunos que passaram e assim, a galera manda mensagem, professor, na correria, no desespero. E assim, quando eu soube da aprovação da Daiane, eu já convidei logo ela para vir aqui, porque eu sei que quando a aula dela começar, se eu deixar para depois, ela nunca mais vai aparecer. Como já aconteceram com vários alunos, não, professor, eu vou assim que sobrar um tempo, só que não sobra, galera. Faculdade de medicina é muito corrido. Então assim, se esse realmente for o seu sonho, cara, não desista, vai para cima. A Daiane tá aqui para mostrar que foram quantos anos tentando, Daiane? Praticamente 4, com a pandemia que se estendeu, né, para mais um ano praticamente, então... 4 anos tentando, galera. É o projeto de vida. Claro que em algum momento da caminhada, ela pode ter pensado assim em desistir por um momento de fraqueza, mas pensar em desistir é totalmente diferente de você levar isso para uma ação, para uma atitude. A gente pensa em desistir de algum projeto quando a gente está cansado, quando a gente está assim já exausto, sobrecarregado. E eu sempre falo para os meus alunos, galera, descansar é diferente de desistir. Quando você está sobrecarregado, já está no limite, está no extremo, não aguenta mais, descansa, mas não desiste.
Quantas vezes eu acordo assim, eu vou fazendo meus projetos ao longo do dia, deu tudo errado, eu termino o dia, meu Deus do céu, não vou mais fazer isso não. Nada como uma boa noite de sono, você acorda no outro dia, peraí, vamos agora pensar com calma, sabe, galera? Então, medicina é um projeto de vida. Se você sonha isso para a sua vida, não desista. Agora, veja onde é que você está errando. Tem essa visão crítica que a Daiane teve. Eu achei muito bacana ela ter colocado essa questão dela ter ido ajustando as estratégias, dela ter ido ajustando as estratégias ao longo dos anos, para que ela conseguisse otimizar essa aprovação dela. E aí, Daiane, 2019 você teve essa grande evolução, e aí como foi o ano de 2020, o ano em que veio essa tal de pandemia? Foi o meu ano, eu não sabia, né? Em relação à preparação para a prova que eu iria passar. E por coincidência, né, uma triste coincidência, foi um ano de pandemia que dificultou muito, muito mesmo a preparação de todo mundo, eu tenho certeza. Não tem como alguém ter saído sem ter sido abalado, né, por isso de alguma forma. Tanto para quem perdeu seus familiares, amigos, e também para quem tinha sua rotina. Todo mundo já tinha, né, tudo muito bem definido para se preparar, enfim. E veio a pandemia aí, deu uma devastada em praticamente tudo, né? Isso foi bem complicado. Mas o importante é que eu realmente saí decidida de que eu iria continuar, nunca tive dúvida, eu não pensei em desistir em nenhuma das minhas reprovações. Óbvio que vinha aquela sensação assim, praticamente um luto, né? Como a gente fala, uma tristeza que parece que a gente está sem chão, é uma decepção, uma mistura, né, de frustração, decepção e tristeza, aquela coisa toda. A gente fica um tempinho para se recuperar, para voltar para a preparação, mas eu estava decidida, bom, vou melhorar novamente, vou ver o que eu posso mudar aqui e ali, e continuei com essa linhas ainda, no início de 2020, né, que a gente até deu um passo assim no ano para começar, e aí, após o carnaval, né, mais ou menos, veio a pandemia mudando tudo, botando todo mundo para dentro de casa. E aí eu falei, bom, agora sou eu e a minha mesa de estudos dentro de casa e a disciplina, porque como é que eu vou levar toda essa rotina, né, que antes você tinha, tal hora eu tenho a tal aula, vou para lá eu vou estudar. Quando você está em casa, você fica ali na mesa, daí você olha para sua cama, olha para a mesa de estudos, olha para a televisão, olha para o celular, tem 1000 coisas para te distrair. Uma mosca que passa e te distrai do que você está fazendo. Porque nem sempre a gente quer estar estudando, né? Nas horas que a gente está super cansado já, a gente quer qualquer desculpa para parar, né, ali de estudar. Então, a gente tem que ter muita disciplina para continuar sentado ali pelas horas necessárias e continuar mantendo o plano de estudos. E foi bem complicado porque eu tive que me organizar do zero para isso. Né? Tive que pegar uma folha em branco, dividir a minha semana toda, definir bem os meus horários, fazer uma programação real, que eu conseguisse cumprir. Não uma coisa assim de extrapolar, botar hoje eu vou ver 1000 matérias, amanhã eu vou ver 2000 matérias. Não, uma coisa que eu fosse cumprir para eu não me sabotar. Senão ia acabar o dia, eu não ia fazer nada, não ia render nada, não ia adiantar de nada, escrever um monte de coisa, planejar um monte de coisa. O melhor cronograma é aquele que você consegue cumprir, cumprir, que a gente né? consegue executar ele de uma forma assim produtiva. Não são 1000 horas de estudos, são assuntos. Eu dividia por assuntos, por matérias. Eu preciso estudar esse assunto, preciso fazer questões sobre esse assunto, então eu colocava lá. Não importa se eu vou levar 1 hora, se eu vou levar 8 horas, eu preciso aprender esse assunto hoje. Então eu colocava, dividia por matérias, na minha manhã uma matéria, na minha tarde outra, na minha noite outra, mas tem essas matérias, esses assuntos dentro dessa matéria. Era assim que eu fazia, a melhor forma de me organizar. Eu não planejava tendo que estudar 2 horas, eu não planejava assim. Eu planejava tendo que estudar esses assuntos. E assim eu fiz, foi assim que funcionou para mim, sendo real, sendo sincera comigo mesma. Eu vou conseguir estudar tudo isso hoje? Quando eu via que eu estava botando muita coisa, eu falava, não adianta, eu não vou aprender tudo isso, eu tenho que aprender. Não adianta eu passar o olho em 10 assuntos e eu não aprendi nenhum. Aí na hora da prova eu não vou conseguir resolver a questão sobre o assunto. Não, preciso assimilar. E aí, óbvio que tem que caber na data do vestibular. O vestibular tinha data ainda para acontecer, a gente não sabia se daria certo. Né? Se seria naquele mês, que é outubro, né? Que eles marcam a UEA. Até outubro eu tenho que estudar o edital. Mas se vai mudar, eu não sei, mas eu preciso levar. Porque se for acontecer, eu preciso estar pronta. Então, eu fiz essa divisão,
Preenchi os meus fins de semana com tudo que eu não tinha conseguido ver durante a semana e também o dia mais importante da minha semana, eu acho que era domingo, que era quando eu fazia o meu planejamento, né? Eu fazia o planejamento da minha semana com as matérias que eu tinha que estudar para a semana que estavam no edital, seguindo a sequência para poder fazer sentido, né? Ser um estudo bem organizado. E aí eu ia colocando a matéria da semana, por exemplo. E aí eu com o edital impresso na mão, eu ia só passando o marca-texto no que eu já tinha visto. E é uma satisfação, né? A gente que estuda, dá o check na matéria que a gente estudou, passar o pincelzinho ali em cima, estudado. E aí eu fazia dessa forma. Eu ia por assunto mesmo, por matéria. Tiveram as aulas online, mas assim, foi bem turbulento esse início, porque nem todos os professores estavam preparados para dar essa assistência online. Né, todos têm as suas salinhas, têm o seu cursinho, que dá presencial, é maravilhoso, é ótima aula, mas online já, às vezes, logo de início, você, meu Deus, eu preciso colocar minha turma para estudar online, e agora? Aí deu aquele susto, deu aquela travada, aquela coisa toda. E eu saí da maioria das aulas que eu fazia, eu saí praticamente de todas, para ser bem sincera, eu acho que eu fiquei só com o senhor e com biologia, ainda continuando estudando online. Estudando em casa e o resto porque estudando eu em não casa. podia deixar espaço para falhas. Se eu visse que não estava adiantando, que não estava dando certo, não tinha como eu me enganar e achar que eu ia levar até a prova, porque no fundo eu sentia, aqui não está dando. E aí eu continuei com o professor Diego e continuei estudando biologia só online, e o resto foi eu em casa e a minha mesa, estudando mesmo ali na disciplina, sozinha mesmo, procurando o que tivesse de recurso em livros e na internet para conseguir estudar. E a salvação foi que realmente tem muita questão na internet para você treinar, tem muito exercício, lista de exercícios. As provas anteriores também, meu Deus, isso é muito importante. Você fazia bastante Nossa, provas anteriores? nos meus 2 últimos anos, 2019 e 2020, eu imprimi todas as provas da UEA, o caderno com todas as provas, desde o primeiro vestibular, que foi 2010, até o último, que tinha sido de 2018, né, no ano de 2019 isso. Imprimi, aí ficou um caderno assim dessa grossura e eu ia respondendo aquelas provas como se fosse a minha terapia diária, porque eu sabia que eu tinha que ter intimidade com a prova, tinha que ter conhecimento. Não é só o conteúdo, você tem que saber o estilo das questões, né, e tudo mais, o padrão ali das respostas, das alternativas. E eu sabia que eu precisava disso. Foi uma dica muito importante que uma amiga também, vestibulanda, me deu. E ela falou, poxa, a gente tem que treinar as provas e tudo mais. Eu falei, realmente. Daí eu focava muito nisso, assim, muito. Então eu estudava a matéria, fazia todas as questões de listas que eu achava na internet, daí eu ia para as provas dos vestibulares anteriores. Baixar as provas da banca da VUNESP, que é quem elabora a prova da UEA, os vestibulares anteriores da UEA, as questões do Enem, para quem foca no Enem também, né? Obviamente, muito importante, eu também fazia o vestibular, também fazia o Enem, então tinha que resolver as questões. E era basicamente assim, fora que, por exemplo, o professor Diego, ele é um professor excelente na questão de fornecimento de material. Eu praticamente não precisava buscar na internet química, porque a sua apostila, para a gente conseguir, na verdade, resolver tudo aquilo, é uma missão. Então, contem com professores assim, que forneçam bastante material. Eu tinha muitas apostilas em casa, das salinhas que eu já tinha feito. Então, de química, por exemplo, não precisava buscar nada. Tinha questões com nível, né, que eu bem conhecia do professor, do mais básico até o super avançado, e você vai ali acompanhando, vendo até onde você vai conseguir, e daí tira as dúvidas com ele. Então, esse método funcionou muito para mim, muito, exatamente o método que o senhor trabalha, e era assim que eu buscava estudar em todas as matérias também, de todas as outras áreas, buscando ali os complementos onde eu podia, né? Porque estudando em casa a gente faz da forma que pode, né? E aí eu fazia basicamente assim, planejava minha semana no domingo, durante a semana eu executava, chegou sexta, sábado, fim de semana ali, faltou alguma coisa, boto para fazer, para eu não voltar mais naquela semana anterior. Óbvio que nenhum estudo é perfeito, nenhum cronograma é perfeito. Acontecem imprevistos, a gente tem família, a gente tem outras coisas, uma vida à parte da preparação do vestibular que a gente não tem como se ausentar 100%. Né? A gente continua existindo como ser humano, como filho, como irmão, enfim, as coisas acontecem. Mas a gente tem que dar um jeito de adaptar, né? Tem que dar um jeito de resolver, não precisa se colocar para baixo. Vem às vezes uma doença, a gente adoece, também fica incapacitado de executar tudo, mas a gente não pode sentir culpa. A gente tem que entender que também é ser humano, né? Em primeiro lugar. E que os imprevistos vão acontecer, só que uma hora a gente tem que colocar tudo em dia,
acumular uma matéria é normal, né? Ninguém é um robô, uma máquina que passa 24 horas do dia estudando. Então, é um estudo real, uma realidade que todo mundo deve viver, todo mundo que se prepara, que estuda, sabe que as coisas acontecem dessa forma. Acumula uma matéria, acumula outra, mas é importante a gente não se desesperar, a gente vai dar um jeito e botar para continuar, nem que seja aos poucos. Né? Tipo assim, eu posso não ver todo o meu conteúdo hoje, mas eu vou tentar ver 80%, 90%. Também não vou abrir mão de tudo, né? Então é assim, usando o bom senso, sabendo pesar, para conseguir executar da forma que a gente puder mesmo. Excelentes dicas, Dani. Agora sim, fez o vestibular 2020, veio o resultado da primeira chamada e não veio a primeira chamada. Como é que ficou ali a sensação? Depois você viu ali a tua colocação e ficou, bom, tem alguma chance? Vamos falar dessa lista de espera aí que você ficou. Foram várias emoções num período muito curto assim de tempo, né? Às vezes a gente fica até, meu Deus, eu não vou aguentar tanta emoção, tanta coisa. Primeiro que o vestibular ele foi adiado 2 vezes, né, professor? Sim. Ele seria para outubro, daí mudaram para janeiro, não sei, não lembro exatamente. Depois mudaram para a data oficial que foi março. Mudaram 2 vezes, aí a gente ficava naquela, meu Deus, vai, não vai, a prova agora não, tem tempo para revisão, a prova mudou a data, daí tem mais 3 meses. Por exemplo, eu lembro que definitivamente quando mudaram, faltava 3 meses, né, foi no fim do ano e tal, não, agora a prova vai ser em março e tudo mais, enfim, ficou mudando a data e a gente estava ali naquela expectativa, mas a preparação continuou, não, o dia que for vai ser e eu vou estar lá fazendo a minha prova, né, eu quero estar preparado. Então, eu até refiz um outro cronograma completo de revisão, porque mudaram essas datas, e aí eu falei, não, eu vou revisar tudo novamente, porque tem tempo, né? Já mudaram a data de novo. E aí, eu fiz a minha revisão do início ao fim, do método que eu podia, aqueles flashcards, aqueles menores, assim. Perfeito. Vou fazer meus esquemas aqui tudo de novo para relembrar, para refrescar e tal, fazer exercício tudo de novo. E eu fiz assim, nesse período que foi adiada a prova. E aí, o resultado foi marcado para sair dia 9 de julho, lembro como se fosse hoje. Tem até a data em mente, né? Dia 9 de julho sairia o resultado da primeira chamada e eu estava ali, como sempre, mais tensa do que nunca, super ansiosa, na expectativa lá no céu, meu Deus, será que vai esse ano? Se der tudo certo, vai. Eu tenho um acompanhamento da minha nota, né? Eu sabia a nota de corte, eu sabia quanto eu tinha que alcançar para conseguir entrar na primeira chamada baseado no ano anterior. Vou dar o exemplo. No ano anterior, a nota de corte estava em torno de 74, 75. O senhor fez um vídeo explicando sobre isso, falou do meu grupo, eu lembro que eu assisto todos os vídeos dele, né? Fico lá maratonando. E nos meus cálculos, de acordo com o gabarito, a minha nota estava dando isso. Eu só precisava da nota da redação, que a gente sabe que sai junto com o resultado do vestibular, ela não sai. A gente só tem um gabarito para corrigir. Sim. Pelo meu gabarito, eu falei, bom, depende da minha nota da redação agora. Se eu tiver a nota que eu tive ano passado na redação, eu vou ficar ali pela segunda chamada, porque não foi muito boa. Foi 22 ou 23. Se eu tirar essa nota e a nota de corte subir, eu não entro. Mas se a minha nota for melhor, né, lá para uns 26, 27, eu consigo entrar na primeira chamada, porque está dentro, pelo meu gabarito. E aí saiu a chamada e a minha nota na redação tinha sido 25, por 1 ponto a menos do que tinha sido o corte anterior. A minha média no final dava, né? 75. Foi a minha nota esse ano, 75 no geral. E foi 1 ponto a menos da redação que me tirou da primeira chamada, né? Porque a nota subiu, a nota de corte subiu. Com a nota que eu fiz, eu poderia ter entrado no ano anterior. Nesse ano subiu a nota, daí eu fiquei para a segunda chamada. E aí foi uma mistura de sentimentos, doida, numa questão de minutos, eu fiquei muito feliz por ter batido ali na porta, ter chegado tão perto, que para mim, professor, da realidade que eu vim, do meu primeiro vestibular, o meu pensamento era, eu nunca vou conseguir passar nisso. Olha essa concorrência, olha a nota, olha a colocação que eu estou hoje, eu nunca vou conseguir. Você chega lá, que você vai pro final da fila, você olha assim, caramba, tô longe pra caramba, né? E eu lembrei da minha primeira prova. Falei, na primeira prova, que é a minha colocação, não sei nem se eu falo aqui, né? Para as pessoas. Bem longe, lá no rabo da fila, né? Imaginem uma fila longa. Eu tava lá no finalzinho, assim. Tava bem longe. E aí eu me imaginei, vendo o meu primeiro resultado, eu lembrei
E daí eu vi o resultado que eu tinha chegado naquele dia. Meu nome não estava na lista, eu não tinha passado de primeira. Mas eu consegui ficar tão feliz nesse dia, por ter chegado tão perto, por ter subido tanto, apesar dos anos, né, dos 3 anos de preparação, ainda assim você se vê tão perto de realizar o seu grande sonho. É uma felicidade que não tem fim, eu chorei muito. E era uma mistura de felicidade com ansiedade. Meu Deus, será que vai dar ainda para a segunda chamada? Será que vai ter gente que vai desistir para eu conseguir entrar? Eu não lembro bem, mas eu senti muitas coisas na hora. Chorei por várias sensações que eu tive. E ser vestibulando não é para quem tem problema cardíaco, não, né? é teste. É teste. Se você for, você vai saber, né? Se você for cardíaco, nessa hora, porque não dá. São poucas pessoas assim que aguentam tanta emoção. É muita coisa que a gente sente. É alívio, porque você sabe que você estudou muito e você vê o resultado do seu esforço, né? Quando você sobe, por exemplo, você sobe mais de 100 colocações, que foi o que aconteceu comigo. Você vê o resultado, você lembra de tudo que você passou durante um ano. E você se vê subindo ali na lista, é muito gratificante, porque, poxa, eu fiz muita coisa, mas não foi à toa. Tá aqui o meu resultado. Eu fiz para alcançar isso aqui mesmo, então eu tô feliz por isso. E, ao mesmo tempo, não passar, não ver o nome na lista, você digitar o seu nome, procurar e aparecer não encontrado, ainda vem aquela frustração, aquela tristeza, aquele sentimento de agora, você se sente meio perdido, meio decepcionado. Então eu senti tudo isso misturado e mais um pouco. Então eu ainda fiquei vários dias tentando processar o que realmente estava acontecendo, o que ainda dava para mim, quais chances eu ainda tinha. E eu precisava de uns dias assim para colocar a cabeça no lugar mesmo, para entender. Eu volto a estudar já, eu espero, o que eu faço? Eu entro em contato com o pessoal da lista para saber. E aí, no mesmo dia, eu acho que assim, não tinha passado nenhuma hora ainda que tinha saído a lista, eu já comecei a procurar as pessoas que tinham saído na primeira chamada. Por onde eu achasse, eu ia no Google, eu ia nas redes sociais, eu tava uma própria stalker ali, sabe, indo atrás de nome por nome. Quem são essas pessoas, o que elas fazem, onde elas vivem, assim. No Globo Repórter. Hoje, né, no Globo Repórter, eu tava desse jeito. Os meus pais acompanharam tudo, eles viram que eu tava stalkeando, procurando. No mesmo dia eu falei com uma moça, não, eu vou me matricular para odonto, que eu já passei, só para garantir de primeiro. Eu falei, opa, já vai sair uma. Menos uma, né? Menos uma. Aí depois eu recebi a informação por uma rede social, olha, tem uma menina que passou pelo SIS e ela vai sair da lista. Aí eu fui atrás dela. Falei, me dá o nome dela agora, que eu preciso falar com ela. Aí me passaram o nome dela completo e tudinho, aí eu mandei, oi, você passou pelos 2 vestibulares e tal, como é que você vai fazer? Nanã. Daí ela disse, eu tenho ciência da concorrência que existe no macro, das pessoas que estão há muitos anos tentando passar nesse vestibular, então a minha consciência me diz claramente para me matricular pelo SIS e deixar abrir vaga no macro. Aí eu falei, você não sabe o tão bem que você está fazendo para essas pessoas. Eu sou uma delas, inclusive. Eu falei, estou na lista de espera, estou na 3ª colocação na sequência, né? E eu, nossa, chamei ela de santa e tudo, né? Tava muito feliz falando com essas pessoas assim. E por ela também, que ela também tinha passado, né? 2 vezes e tal, super merecido. Aí eu falei, bom, mais uma pessoa vai sair da lista. E assim, eu fui criando a expectativa, porque eu já tava pensando, bom, eu acho que eu vou voltar a estudar. Né? Até porque eu tô tão perto, eu não vou desistir agora. Da próxima, sem dúvida, eu consigo, vai dar certo. Agora acho engraçado essa mistura de sentimentos, né? Porque você fica assim, cara, eu tô perto, aí eu não vou estudar. Mas aí se eu parar de estudar, quando eu fizer de novo, minha nota pode cair. Eu vou ficar mais longe, exatamente. Nossa, aí eu falava, e eu louca. tenho pouco tempo, a data da prova já está marcada, tudo mais, o próximo vestibular da UEA, né? E aí eu ficava nesses sentimentos, tudo no estudo. Aí iam surgindo os nomes aos poucos de pessoas que iam saindo, porque eu falei para todo mundo me avisar. Se vocês souberem de alguém que vai sair, me avisem. Entrei em contato com todo mundo que eu podia mesmo, assim, fui atrás. E aí soube de outra pessoa que ia sair do estado, ia se mudar, também ia abrir vaga. Aí mais uma pessoa. Daí eu fui ficando naquela expectativa mesmo de que podia dar certo. A ficha foi caindo de que eu tinha ainda uma chance. Um último suspiro, sabe? Ainda para aquela prova que eu tinha feito. Porque eu realmente já estava pensando na próxima. Tipo assim, eu não posso parar, porque senão eu vou cair, né? Na classificação, se eu não continuar minha preparação assim, bem bacana para da próxima vez dar certo. Eu estava com esse pensamento. Aí, conforme eu fui falando com as pessoas, foram me dando informação. Aí eu já tinha 3 possíveis nomes
né, 3 chances ali de pessoas que falaram que iam sair da lista, né, para que tivesse a segunda chamada e chegaria em mim, né, que eu estava em terceiro na colocação. Minha colocação foi 39 de 36 vagas. Então eu precisava que pelo menos 3 pessoas abrissem vaga para que eu pudesse entrar, né? E aí eu ia falando com as pessoas, daí eu me dando nomes, daí eu estava em algum lugar, às vezes vinha alguém e falava, tá do grupo 4, do interior, eu conheço gente que vai sair da lista, que não vai se matricular. Aí eu ficava naquela expectativa, só que eu precisava ter certeza, né? Sim. E como é que eu ia ter certeza? Que eu não sei, não conhecia todo mundo, ainda não tinha conseguido o contato de todo mundo. E aí eu fiquei nessa durante esse tempo. Aí eu precisei ir para lá, né? Porque os meus pais iam fazer uma viagem, então eu não consegui ficar aqui em Manaus. E a gente também passou por uma perda muito grande. O pai da minha mãe faleceu, meu avô. E aí ele também não morava lá, não mora aqui em Manaus. Eles precisaram fazer um deslocamento de urgência da cidade, então eu tive que ficar lá com meus irmãos também, para que eles pudessem sair, se ausentar. Então eu fui ficando lá. Assim, eu não dei início, eu até ficava, não dei início 100% na preparação, como eu fazia todos os anos. Sim. Tipo, vou botar para estudar para o próximo, para eu conseguir. Eu tava nesse meio termo, sabe? Ainda não tinha sido marcada a prova também, ainda tava sem data. Então eu falei, caramba, dependendo do tempo que eu tiver, quando eles marcarem a data da prova, eu vou voltar a estudar, se eu não tiver nenhuma expectativa a mais, isso e aquilo. Aí, enfim, foi quando eu consegui falar mesmo com as pessoas e me disseram que iam abrir vaga mesmo, consegui o contato, falei com uma última pessoa, que era a terceira, né, que eu já tinha confirmação, foi quando eu resolvi esperar. Falei, bom, já vai sair... Já estava ali praticamente tudo encaminhado, já era vai só sair, esperar. por exemplo, a data que saiu foi dia 25 de novembro. Uhum. Já tinha a data para sair segunda chamada. Eu falei, daqui a alguns dias eu vou esperar, né? Aí se não for, eu definitivamente vou voltar a estudar, porque apesar de estar perto, eu preciso continuar, senão não vai dar certo ano que vem. Mas eu vou esperar porque, enfim, né? Eu já tinha ali os meios, né? E só para a galera entender, Daiane, como é que você fazia esse acompanhamento? Era diretamente no site da UEA, só para que o pessoal fique sabendo? Então, eles vão colocando os editais de convocação, editais de matrícula, todas as informações estão no site para que você consiga acompanhar o cronograma mesmo das publicações deles. E tem que ficar ligado, porque a UEA não vai ligar para Não você vai. dizendo que você foi aprovado. Você não vai receber uma mensagem dizendo parabéns, você passou. Não, você tem que ficar de olho. Eu entrei lá e daí tinha todo o cronograma, né, de atividades da UEA e, na verdade, já tinha data marcada para a segunda e terceira chamada. Para as duas, né, não só para essa segunda. Então, tava lá, segunda chamada dia 25 de novembro e terceira chamada dia 16 de dezembro. Ou seja, está marcada essa data, tá lá no edital. 16 de dezembro vai ser a terceira. Por quê? Foram chamadas 4 pessoas, né? Eu e mais 3 meninas, nós fomos chamadas. E se uma de nós não fosse se matricular, chama de novo na terceira chamada, que sai dia 16, né? Então tem essa chance. Eu não sei, eu fui me matricular, tinha uma outra menina lá se matriculando, as outras 2 eu não conheço e também não entrei em contato lá, né? Mas se uma delas não se matricular, vai abrir mais uma vaga. É importante, né? A galera ficar de olho, até 2, né? Então tem que ficar de olho, tem que acompanhar. E aí, quando chega no dia, eles colocam lá, convocados para matrícula. Foi como eu vi a minha, né? E a emoção, saiu o edital. Não, esse foi o momento mais importante, né? Eu tava, meu Deus, é hoje. Eu já tava a semana toda assim, sem dormir. Eu acordava de madrugada, não dormia mais. Ficava com aquilo na cabeça. Gente, será que o meu nome vai sair dessa vez? Será que vai dar certo? Gente, eu não sei. Aí eu ficava assim, toda aquela empolgação misturada com medo, porque dá muito medo de não ver o nome mais uma vez, né? E aí foram noites mal dormidas mesmo, pensando nisso. E durante o dia também, o pensamento só fica naquilo. A gente que está com a expectativa, a gente que dá tanta importância, não dá. A gente dá muita importância para isso, então a gente fica com o pensamento todo o tempo naquilo. Aí eu ficava assim o dia todo, eu podia não estar falando do assunto, mas eu estava pensando nisso. Né? Será que o meu nome essa semana já sai dia 25, a data martelando na cabeça dia 25, quinta-feira, dia 25, quinta-feira. Eu ficava assim. Quando chegou dia 25, quinta-feira, né, eu já acordei, parece que anestesiada. Assim, parecia que não era real, que não era o dia, que era um sonho, uma realidade paralela,
um delírio, assim, sabe? Quando a gente está fora da realidade, de tanta emoção junta, assim, eu acordei. E aí eu já sabia, não tem horário para sair também, tipo assim, às 11 horas vai sair a lista. Não tem, a gente pode sair a qualquer momento, qualquer hora, e a gente tem que ficar ali entrando no site. Atualizando. Isso acaba com a gente, porque a gente fica todo o tempo ali. E para entrar tem que digitar o CPF, eu já digitava meu CPF todo errado. Aí, aluno não encontrado. Eu falei, meu Deus, já tô até sumi aqui do site. Aí é um nervosismo, né? Aí a gente digita o CPF e entra lá na área do candidato. E aí toda hora atualizando a parte de editais e documentos, que é onde sai a lista, na abazinha que tem lá, perto do resultado. Aí lá eu ficava, passei a manhã toda atualizando aquele site. Que horas que saiu esse negócio? Quando foi 3 horas da tarde, sabe, assim, às 15 horas, quando você já tá ali com o dedo, né, já tá adormecido de tanto atualizar o celular, eu falei, bom, eu acho que já tá no horário, assim, né, já. Ela não vai deixar pra postar isso à noite, né? Então agora, durante a tarde, com certeza, vai sair. Eu quero estar perto dos meus pais nesse momento. Todas as vezes eu faço questão de estar perto deles, pelo sim, pelo não, eu vou ter o apoio deles pra chorar à vontade, né? Eu falei, como se fosse um casamento, na alegria e na tristeza, né? Exatamente. Eu falei, as únicas pessoas, né, que vão estar ali pra mim, se eu passar. Aí, enfim, aí a gente tem uma distribuidora, né, lá em Maués, meus pais, onde eles trabalham. Daí eu falei, vou pra lá com meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu quero estar lá com eles. Aí eu fui. No carro eu já não senti as minhas pernas, tudo adormecido, de nervoso. A mão trêmula, super trêmula, gelada, já ali, com aquela ansiedade mesmo. Aí eu cheguei lá e quando eu puxei o celular, né, sentei na cadeira, puxei o celular, eu vi que já tinha uma mensagem, uma notificação de um colega meu. Parabéns pela aprovação. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, meu Deus, eu atualizei tanto esse site para no final das contas eu receber a notícia por mensagem. É porque as pessoas, né, tem gente que vê na hora, coincide de bater na hora que posta, daí a primeira pessoa vê e já vai anunciando. Aí eu falei, não, tá me trollando, não é verdade. Aquela hora que a gente não acredita. Sim. Que é mentira pra gente, que não é verdade. Daí eu falei, vou olhar lá na lista, né? É o mais prudente a se fazer antes de sair comemorando, né? Sim. Aí eu fui, baixei a lista, e aí lá tem a barrinha. Tem um monte de nome, um monte de curso, para todos os cursos tem a segunda chamada, mas tem uma barrinha que você procura, ou pelo curso ou pelo seu nome, né? Aí eu fui lá e digitei medicina, que é por curso, né? Aí o primeiro nomezinho que tava lá, Daiane Colares Pantoja. Aí eu não sabia o que fazer, como reagir, eu caí no choro, eu sei que eu chorei. Até fizeram um vídeo na hora, né, que meus irmãos estavam vendo que eu tava pesquisando o resultado, começaram a gravar. Tem esse vídeo, Daiane? Tenho esse vídeo, muito emocionante. Vou botar esse vídeo agora. Olha, aqui vamos falar agora com a futura médica Daiane, que foi aprovada. Fala aí, filha, as primeiras palavras aí de agradecimento. Poxa, minha filha, parabéns, meu amor, você merece, minha filha. Poder da edição, né? Poder da edição. A galera já tá emocionada, já viram o vídeo já. Pois é, gente, foi assim, eu chorei muito. Meu pai estava ali também, óbvio, né? Nossa família são as pessoas que sentem tudo junto com a gente, né? Da tristeza, a felicidade, a emoção, o choro, eles estão ali sentindo junto. Aí o meu pai estava lá, daí ele me abraçou, eu chorei muito. E ainda naquele momento sem acreditar, ainda estava sem acreditar. A ficha demora a cair. Até hoje, às vezes, eu fico... São 4 anos lutando por um sonho, né? E ainda vai demorar a cair. Até hoje eu ainda fico pensando, será que é verdade? Será que eu não tô sonhando? Aí a gente fica se beliscando, né? Pra ver se é verdade aquilo, porque a gente quer muito. A gente quer muito, mais do que tudo nessa vida. A gente quer passar, a gente quer comemorar a aprovação. E quando chega, nossa, eu não sei nem descrever a felicidade. Assim, vale a pena. Vale muito a pena. Vale tudo que a gente faz, vale todo o esforço, vale toda a dedicação. Tudo que a gente passa vale a pena nesse momento. A gente fica assim muito, muito grato, muito... Faltam até palavras para descrever, mas é uma emoção muito grande, uma felicidade assim gigantesca mesmo. Ai, que legal. E Daiane, eu queria que você deixasse aqui para a gente finalizar uma mensagem para a galera assim que tá desestimulada, tá pensando assim, tá duvidando, pô, será que eu sou capaz? Será que um dia eu vou conseguir? Será que eu desisto do meu objetivo? O que você falaria para essa galera? Eu falaria que com certeza não desistam. Se você sabe, é porque assim, a gente sente. A gente sente quando é pressão externa para você fazer esse curso,
e a gente sente quando tem aquela pressão externa para você desistir de tentar desse curso. Mas você tem que saber o que você sente, tem que ter ali um bate-papo bem sincero com você mesmo, com Deus, né? Porque assim, a gente precisa que, de alguma forma, a nossa consciência seja iluminada para a gente conseguir fazer essa reflexão. Às vezes a gente está tão envolvido, tão ansioso, tão acumulado de várias coisas que a gente mal consegue parar para refletir, para analisar a nossa própria vida. Então a gente precisa tirar um momento desse e parar um pouco e conversar, assim, né? Olhar para dentro e ver, é isso que eu quero? Ou é isso que estão me mandando fazer? Ou eu quero fazer isso e estou desistindo porque estão me mandando desistir? E parar de ceder às pressões externas, porque isso faz muito mal pra gente. Eu ouvi várias e várias e várias vezes que eu devia estar fazendo faculdade de qualquer outra coisa, porque eu estava perdendo tempo me preparando. Assim, tu tá estudando ainda? Pô, isso já é o tempo de uma faculdade, tu podia estar quase formando em outra coisa e tal. A gente não precisa nem responder, mas a gente sabe que a gente está fazendo aquilo porque nós estamos em primeiro lugar pra gente. E o que vale é o que eu quero pra minha vida, né? Porque no fim das contas você que vai arcar com a decepção de ter desistido. Ou é a pessoa que vai vir e vai carregar essa decepção pra você? Não, é você que vai carregar ela. E é o resto da vida. E eu prefiro não carregar decepção nenhuma por ter desistido por uma pressão externa de outra pessoa, que nada tem a ver com as minhas escolhas, né? Então, quem eu ouvia? Meus pais. Mas eles sempre me apoiaram. Eles sempre falaram, filha, se é o que você quer, não desista. Vai ser pior te ver triste por ter abrido mão desse sonho. Então eu falei, bom, se meus pais são quem importam pra mim aqui, eles estão me apoiando, eles estão dispostos a lutar por esse sonho comigo, porque é um investimento também. Sim. Não faria nada disso sozinha, com certeza. Se eles são as pessoas que eu me importo e eles estão me apoiando, por que eu vou ouvir outras pessoas, né? Então, é muito importante ter esse apoio, não vou negar. Tem gente que... Eu me sinto muito privilegiada, porque tem pessoas que realmente não têm condição nenhuma, assim, de arcar com várias questões e eu agradeço muito, muito mesmo por isso, mas a gente precisa insistir mesmo se a gente quer aquilo de verdade, de todo o coração. Primeiro você decide, é isso que eu quero? É isso, decidido. Então eu vou seguir. Vai ser difícil, não vai ser todos os dias que eu vou acordar super feliz, super empolgada. Ai, nossa, hoje eu vou estudar horrores. Não. Na maioria das vezes você vai acordar, caraca, eu tenho que estudar. Daí você tem que continuar pela disciplina, por saber que você vai fazer o que é necessário para a sua aprovação. Né? Não é a felicidade, não é a empolgação que vai te mover todos os dias. Definitivamente não. É a disciplina mesmo. É você saber que tem que fazer o que tem que ser feito. E nem sempre a gente consegue, mas tá tudo certo, porque ninguém é uma máquina, ninguém é perfeito. A gente comete vários erros, várias falhas, mas é possível sim. Né? A gente consegue, nos 90% que a gente se esforça, concretizar aquilo, né? Botar mesmo para acontecer, fazer se tornar realidade. E é isso, gente. Não desistam mesmo. Vocês não vão se arrepender e não tem outro caminho. Se você insistir, se você continuar, vai dar certo. Não tem por que dar errado, não tem por que falhar. Né? Você vai ver, você vai visualizar a sua evolução, né? Conforme a preparação e tudo mais. E é isso. É isso que tem que motivar, né? O crescimento. E aí, nessa receita, não tem como dar errado. Você vai crescer, vai evoluir até conseguir. Ai, que legal. Daiane, minha querida, muitíssimo obrigado pela Eu que sua agradeço. presença aqui. Agradeço Galera, por todo o apoio. é com essa imagem que eu finalizo aqui o vídeo de hoje. Muito feliz aqui pela visita da minha querida Daiane. Mais uma aprovação em medicina concretizada. Aproveita a oportunidade para lembrar para vocês que tem o meu curso online de Química. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, num comentário fixado. Um preço bem bacana para você poder ter a oportunidade de estudar para a UEA. E é com esse exemplo que eu finalizo, Daiane. Muito obrigado, de verdade, de coração. Obrigada, gente. Foi muito importante essa participação e eu espero que vocês aproveitem, coloquem as dicas em prática e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, Deus vai abençoar e é isso. Amém. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.